Lucas vai mostrar e vai testemunhar, se assim posso dizer, que os discípulos foram testemunhas oculares de Cristo, que aquilo que estava escrito no livro de Lucas, falando a respeito da ressurreição de Cristo, era verdade. E os discípulos, os apóstolos, viram que esse Cristo que morreu na cruz, ele ressuscitou e apareceu durante 40 dias para os seus servos. Ou seja, Cristo, depois de ser morto e ressuscitado, apareceu vivo, apareceu, andou, falou, comeu, bebeu, mostrou as suas marcas, como ele fez com Tomé. Tomé, põe a mão aqui nas minhas feridas. E Tomé então reconhece que ele é um Deus, Deus meu, ou seja, Tomé reconhece Cristo como um Deus agora ressurreto. E durante esses 40 dias que Cristo apareceu e que Lucas está relatando aqui, ele mostra que Jesus aparecia e falava do reino, mostrando que o reino de Deus havia sido inaugurado com a vinda de Cristo aqui na terra. E que esse Cristo que morreu e ressuscitou e que inaugurou o reino de Deus, permaneceu aparecendo para os discípulos, fortalecendo-os nesse momento de dificuldade no qual os discípulos, no primeiro momento, diante da morte de Cristo, foram dispersos, temeram pela sua vida, mas evidentemente depois de ver esse Cristo ressurreto, ficaram corajosos, foram investidos de autoridade, foram investidos de fé para agora estarem dispostos a morrer também por esse evangelho, a morrer também por essa causa, a enfrentar aquilo que no primeiro momento eles abandonaram e deixaram Cristo sozinho. E a verdade, igreja, é que Cristo conhece as nossas limitações e Cristo conhecia as limitações dos seus discípulos e ele sabia da importância de permanecer no decorrer desses 40 dias, orientando e fortalecendo os discípulos naquele momento. Nós não estamos diante de um Deus que não foi tentado como nós somos. Nós não estamos diante de Deus que não conhece as nossas fraquezas. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus permaneceu, compareceu e aparecia diante dos discípulos para fortalecer, para dar as últimas orientações, para revesti-los por tudo aquilo que eles iam enfrentar a partir de agora e da sua ascensão. E ele fez tudo isso e por fim ele orienta que os discípulos aguardem o cumprimento da promessa do Pai. Eles falam: olha, quando Cristo começa a comissionar os apóstolos, ele fala: olha, vocês, só que antes de mais nada, vocês vão aguardar em Jerusalém o cumprimento da promessa. Vocês vão aguardar a vinda do Espírito Santo. E antes de vocês receberem o Espírito, vocês não se ausentem em Jerusalém. Quando nós somos comissionados por Deus, nós precisamos entender que mesmo diante de uma chamada, nós não podemos sair fazendo de qualquer maneira. Não devemos sair fazendo, enfiando os pés pelas mãos. Diante de uma chamada de Deus para as nossas vidas, nós precisamos ainda assim esperar a capacitação que virá do Espírito Santo em nossas vidas. Os apóstolos tinham sido eleitos para andarem com Cristo. Os apóstolos estavam sendo comissionados por Cristo e Cristo fala para eles: olha, não se ausente de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, até que o Espírito Santo de Deus venha sobre vocês, até que se cumpra a promessa que vocês ouviram de mim e que João Batista também disse: eu na verdade vos batizo com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E quando a gente pensa em tudo isso, e é interessante porque Jesus fala: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, porque Deus é um Deus cuidadoso com a sua palavra. E por que tinha que ser revestido em Jerusalém? Não podia ser em qualquer outro lugar, mas o Espírito tinha que vir em Jerusalém sobre os apóstolos. Então o livro de Salmos, capítulo 2, versículo 6, mostra que isso é um cumprimento
da palavra de Deus, porque Cristo tinha que ser rei sobre o Monte Sião. Então, o Espírito de Deus precisava vir sobre os apóstolos em Jerusalém, para que Cristo fosse rei sobre o Monte Sião, para que se cumprisse essa promessa. Salmos 2,6 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o Monte Sião. Não só por isso, o Espírito Santo tinha que vir sobre os apóstolos para o revestirem em Jerusalém, porque a igreja, a palavra do Senhor precisaria sair dali para que se cumprisse o que estava escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, ó casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ou seja, os apóstolos comissionados precisavam aguardar que se cumprissem essas promessas a respeito do Messias. E também porque Cristo precisava ser honrado ali, aonde ele tinha sido envergonhado. Então a gente vê que Lucas começa trazendo todos esses relatos, apontando para algumas promessas que iriam ser cumpridas com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mostra que Cristo compareceu durante 40 dias diante dos discípulos para orientar a respeito do reino de Deus que havia sido inaugurado. Então os discípulos indagaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Porque eles também esperavam uma restauração terrena, um reino terreno de Cristo. Eles também sofriam debaixo do jugo de Roma. E eles olhavam naturalmente: será agora? Será agora que o Senhor vai restaurar os anos de ouro que Israel teve com Davi, com Salomão, com conquistas e mais conquistas? Mas o reino de Cristo e o reino que Cristo veio estabelecer não é um reino terreno, mas um reino espiritual, e que é estabelecido no coração de cada servo. Cristo fala para eles: olha, não compete saber a época, não compete saber, porque Cristo estava estabelecendo um reino espiritual no coração e na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então Jesus estava falando para os discípulos: olha, vocês não precisam se preocupar com os tempos e com as épocas, vocês precisam ser batizados com o Espírito, vocês precisam receber o Espírito que vem do alto, para que vocês possam cumprir com o trabalho do qual eu vos convoquei. Eles receberiam poder. Um povo que antes temia pela vida, um povo que antes estavam escondidos com medo por causa da morte do seu mestre, receberiam poder para enfrentar todos os desafios, receberiam poder para terem coragem para enfrentar aquilo que viria pela frente. Muitas vezes, irmãos, a coragem que um homem de Deus comissionado tem é fruto da ação do Espírito Santo na vida dele, porque caso contrário ele declinaria do chamado. Então os discípulos aqui receberiam poder para cumprir com esse propósito, receberiam poder para avançar diante da pregação do Evangelho, receberiam poder para pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, receberiam poder para operar muitos milagres para que o reino de Deus fosse confirmado como um reino inaugurado, receberiam poder para testemunhar acerca de Cristo. Quando nós testemunhamos com o poder do Espírito, as vidas que escutam o nosso testemunho são impactadas pelo Evangelho. Quando nós fazemos a obra de Deus no poder do Espírito Santo, há uma diferença nessa obra, há uma relevância nessa obra, porque é o Espírito que capacita e que garante o resultado.